We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, and but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, oh, beautiful, beautiful. And when the winter time comes, the law automatically of nature runs the sap down into the tree roots. It varies. E quando o tempo do inverno vem, a lei automaticamente da natureza faz a seiva escorrer para dentro das raízes da árvore. Ela enterra, And Job said, "Oh, that thou would hide me in the grave, that thou would keep me in the secret place until thy wrath be." assim como Jó disse: Oxalá me escondesses na sepultura, e me ocultasses até que a tua ira se fosse. And now, that's it. If thou would hide me. Aí agora, isso mesmo. Se tu me escondesses. See, he saw the nature, the tree, the life go down into the roots, Brother Wade. Ele viu a natureza, a árvore, a vida descer para dentro das raízes, irmão Way. And there stay until the wrath be past. And then call me and set me a time. See? E ali ficar até que a ira passe. E então me chames e me estabeleças um prazo. Vê? Nature has a law. A natureza tem uma lei. There is a law of nature. There's no way at all to get around it. Há uma lei da natureza. Não há absolutamente maneira de esquivar-se dela. It's a law of nature. É uma lei da natureza. And then there's a law of the Spirit. There's also no way of getting around that. E então há uma lei do Espírito. Não há também maneira de esquivar-se disto. I was speaking to a couple this afternoon about you cannot totally annihilate anything. Eu estava falando com um casal esta noite sobre você não pode aniquilar nada totalmente. Human beings can't annihilate. Os seres humanos não podem aniquilar. They can tear down, but not annihilate. Eles podem destruir, mas não aniquilar. Someone said, well, what about taking and burning a piece of paper? Does that annihilate it? E alguém disse, bem, que me diz de tomar e queimar um pedaço de papel? Isso o aniquila? No, sir. It only breaks the chemicals apart. The heat of the fire, it goes right back to the gases what it was in the beginning. Não, senhor. Apenas separa as substâncias químicas, o calor do fogo. Ele volta diretamente aos gases, o que era no princípio. You cannot annihilate. Você não pode aniquilar. And if the world stood long enough, that same gases and chemicals that's in that paper could come right back and be a piece of paper again. E se o mundo durasse tempo bastante, esses mesmos gases, isso e as substâncias químicas que estavam nesse papel, poderiam voltar
e ser um pedaço de papel novamente. You cannot annihilate. Exactly. Isso é exato. Você não pode aniquilar. Exato. God, then, if there is a resurrection to everything, back again and no annihilation, there's a resurrection of the just. And we're got to come back. Deus, então, se há uma ressurreição para tudo, de volta novamente, e nenhuma aniquilação, há uma ressurreição do justo. Sim, e nós teremos de voltar. That's all there is to it. There's no way at all of doing it. Não há mais que isso. Não há absolutamente maneira de fazê-lo. No matter if you're burned up, if you're drowned, wherever it takes place, you cannot annihilate. Não importa se você for completamente queimado. Se você for afogado, onde quer que ocorra, eles não podem aniquilar. Just remember that every part of you was here when God spoke the world into existence. He put your body here right then. Apenas lembre que cada parte de você estava aqui quando Deus falou que o mundo viesse à existência. Ele colocou o seu corpo bem aqui então. And there's nothing can take it away except God. E não há nada que possa tirá-lo, exceto Deus. It's all back into His hands again. Está tudo de volta em suas mãos novamente. Vê? And He's the one that the Creator was the one who made the promise. So we're sure that there is life eternal. Ele é o Criador. Foi aquele que fez a promessa. Assim nós estamos seguros de que há vida eternal. And we have the assurance in our heart now that now we have everlasting life, eternal life that cannot die in us now. E nós temos a segurança em nossos corações agora de que agora nós temos vida perpétua, vida eterna que não pode morrer em nós agora. All right, St. John 6. Let's begin now with the 6th chapter of St. John and beginning with the 60th verse. Muito bem. São João 6. Vamos começar agora com o capítulo 6 de São João, e começando com o versículo 60. Many, therefore, of his disciples, when they heard this, said, This is a hard saying. Who can hear it? Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Then Jesus knew himself that his disciples murmured at it, and he said unto them, Does this offend thee? Então, sabendo, pois, Jesus si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, e disse-lhes, Isto escandaliza-vos? What if ye shall see the Son of Man ascending up where he was before? Que seria, pois, se visseis subindo o Filho do Homem para onde primeiro estava? Is it the Spirit that quickeneth, and the flesh profiteth nothing? É o Espírito o que vivifica, e a carne para nada aproveita? The words that I speak unto you, they are Spirit. That's Him. And they are life. As palavras que eu vos disse são Espírito. Isso era Ele. E vida. What did He say? I am the truth, the life. Eu sou a verdade, a vida. They are Spirit. They are life. São Espírito, vida. But there are some of you that believe not. Mas há alguns de vós que não creem. For Jesus knew from the beginning who they were that believed not, and who should betray Him. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam, e quem era o que o havia de entregar. And He said, Therefore I said unto you, that no man can come to me except it were given unto him of my Father. E dizia, por isso vos disse eu, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido.
And from that time, many of his disciples went back and walked no more with him. E desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Hard saying, see, he couldn't take it. Duro discurso, veja. Não puderam suportá-lo. Then said Jesus unto the 12, Will you also go away? Então disse Jesus aos 12, Quereis vós também retirar-vos? Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? For thou hast the words of eternal life. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Pois tu tens as palavras da vida eterna. And we believe that, and are sure that thou art that Christ, the Son of the living God. E nós temos crido nisso, e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Que coisa! Jesus answered him, Have I not chosen you 12, and one of you is a devil? Respondeu-lhe Jesus, Não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. He spake of Judas Iscariot, the son of Simon, for he it was that should betray him, being one of the 12. E isto dizia a ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Now, if I should call this a subject for tonight, and try my best to make that half-hour count, I want to talk on 3 kinds of believers. Agora, se eu der um nome a este tema para esta noite e tentar o melhor possível fazer com que esta meia hora conte, eu desejarei falar sobre 3 classes de crentes. And I've often made the statement, E eu tenho muitas vezes feito a declaração, I thought, well, I just believe I'll preach on it one time this afternoon. e eu pensei, bem, simplesmente crerei que eu pregarei sobre isso uma vez, esta tarde. I thought that. Eu pensei isso. The first is believers, make-believers, and unbelievers. O primeiro são crentes, crentes manufaturados e incrédulos. Now, that is quite a subject. Agora, isto é realmente, e vocês, um tema. But as sure as we sit here tonight, that group is always gathered together. Tão certo como nós nos sentamos aqui esta noite, esse grupo está sempre reunido. Wherever the people gather, we find this group and always have found them, and we probably always will have them until the coming of the Lord. Onde quer que as pessoas se ajuntem, nós encontramos este grupo e sempre os temos encontrado, e provavelmente sempre os teremos até a vinda do Senhor. And I want us tonight to picture ourselves as I speak of these 3 groups and see what group that we are in. E eu quero que nós, esta noite, imaginemos a nós mesmos, à medida que eu falo destes 3 grupos, e vejamos em que grupo estamos. Now remember, I'm speaking here to maybe this church packed again tonight around in the walls and corners, but I'm also speaking the world around, see? Agora, lembre-se, eu estou falando aqui para talvez esta igreja lotada novamente esta noite, em toda parte, e as paredes e corredores, mas também estou falando para o mundo, em todas as direções, vê? And all different parts of the world, these tapes circulate through ministries of the tapes. Em todas as diferentes partes do mundo, estas fitas circulam completamente. Ministérios das fitas. Now, I want to speak of the 3 different types of believers now. Eu desejo falar dos 3 tipos diferentes de crentes agora. Now remember, believers. My subject is believers. Agora lembre-se, crentes. Meu tema é crentes. One of them is a true believer, and the next is a make-believer.
And the next is an unbeliever. See? Um deles é um verdadeiro crente, e o seguinte é um crente manufaturado, e o seguinte é um incrédulo. Now, the first group we'd like to talk about is the believer. Agora, o primeiro grupo sobre o qual gostaríamos de falar é o crente, Because I think he ought to be first. Because he is the one that truly believes. Now, believes like the disciples believed here. porque eu acho que ele deve ser o primeiro, porque ele é aquele que verdadeiramente crê. Agora, crê como os discípulos creram aqui. We're going to use this scripture reading for example. Nós vamos usar esta leitura da Escritura como exemplo. Now, the first is believers, genuine believers, Agora, o primeiro são crentes, crentes genuínos. and faith cometh by hearing, hearing of the Word of God. The Word of God, which is Christ. See? Believers. E a fé é pelo ouvir, ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus que é Cristo. Veja, crentes. Did you notice this great statement that this believer made? Agora, vocês notaram esta grande declaração que esse crente fez? Now, a believer doesn't have to be a smart person in the world's way of being smart. Agora, um crente não tem de ser uma pessoa esperta da maneira do mundo de ser esperto. He doesn't have to be an educated person in the way that these people try to say that you have to be, but you do not. Ele não tem de ser uma pessoa educada da maneira que estas pessoas procuram dizer que você tem de ser. Porém, você não tem. This man that made this statement, the Bible itself said that he was both ignorant and unlearned. Este homem que fez esta declaração, a própria Bíblia disse que ele era tanto ignorante como iletrado. Pedro. He was not a really considered an intelligent person. Ele não era realmente considerado uma pessoa inteligente. And Isaiah 35 says, "There shall be a highway and a way, and it shall be called the way of holiness. The unclean shall not pass over it." Em Isaías 35 diz, haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele. I was talking to one of the deacons this afternoon as we talked about the bridges spanning across this new one. Eu estava falando com um dos diáconos esta tarde, enquanto falávamos sobre as pontes se estendendo para o outro lado e esta nova. I said there's many expansions across bodies of water, bios today. Eu disse, há muitas expansões que atravessam extensões de água, braços de rio hoje. I said, but there's one great expansion that reaches from earth to glory. It's called the King's Highway. E eu disse, porém, há uma grande expansão que se estende da terra para a glória. Chama-se o Alto Caminho do Rei. The unclean shall not pass over it. That's right. O imundo não passará por ele. Isso mesmo. It's a road that's built by Christ our Lord. É uma estrada que foi construída por Cristo nosso Senhor. The expansion that is made from this earth to another land. And the unclean doesn't pass over it. A expansão que é feita desde essa terra até uma outra terra. E o imundo não passa por ela. Peter, this unlearned person of standing there, when he had saw the thoroughly vindicated word of the day that God promised in that day that there would be one rise up which would be a prophet among them. Pedro, esta pessoa iletrada, achando-se perto quando ele viu a palavra do dia inteiramente vindicada, que Deus prometeu naquele dia que haveria um que se levantaria, o qual seria um profeta entre eles. And Simon was hard to believe it because there was
been so many impersonations of it. E Simão foi duro de crer, porque havia tido tantas personificações dela. But when he seen the genuine unfolded word of that age, and here he properly identified, he was certainly convinced who he was. Quando ele viu a palavra genuína revelada daquela era, e ouviu propriamente identificá-lo, ele certamente ficou convencido de quem ele era. And he was the one said, Lord, to whom would we go? When it was asked him. E ele foi aquele que disse, Senhor, para quem iríamos nós? Quando lhe foi perguntado. When the crowds was separating between the believers and unbelievers and make-believers, there was all three of them standing right there. And that one company of people. Quando as multidões estavam se separando entre os crentes e incrédulos e crentes manufaturados, ali estavam todos os três deles, encontrando-se bem ali naquela única associação de pessoas. Believers, make-believers and unbelievers. Right found in this chapter, right here. Crentes manufaturados e incrédulos, exatamente encontrados aqui mesmo neste capítulo. And because that Jesus had spoke the words the way he had, it separated his congregation. E porque Jesus tinha falado as palavras da maneira que ele tinha falado, separou a sua congregação. But it must be done. Porém, precisa ser feito. He was a great man as long as he healed the sick. But when it come down to the doctrine and the prophecy, that's what separated the chaff from the wheat. See? Ele era um grande homem enquanto curava os enfermos. Mas quando se chegou à doutrina e à profecia, isso foi o que separou a palha do trigo. Vê? The chaff only wraps around the wheat. It's not the wheat. A palha somente envolve o trigo. Ela não é o trigo. It cannot be used. There's nothing in it, no life in it. Não pode ser usada. Não há nada nela, nenhuma vida nela. It's a husk. And it cannot stay with the wheat. It won't be heir with the wheat. É a casca. E ela não pode permanecer com o trigo. Não será herdeira com o trigo. And so it's got just the grain is what we're talking about. The heart of the grain of the wheat. E assim ela tende justamente a respeito do grão é que estamos falando. O centro do grão do trigo. Now, notice, Peter was convinced that was the Messiah. Agora, notem, Pedro estava convencido de que aquele era o Messias. Now, it don't make any difference what all the rest of them said. Agora, não faz diferença o que todos os demais diziam. It didn't make any difference what the priest said. Não fazia diferença o que os sacerdotes diziam. It didn't matter to Simon Peter what the church said. Não importava a Simão Pedro o que a igreja dizia. He was convinced himself. Ele estava convencido ele próprio. Jesus told him in one place where he asked, who does man say I am? Jesus disse-lhe num lugar onde ele perguntou, quem dizem os homens ser eu? Some said you're a prophet. Some said you're one of the old prophets raised up, and you're Moses or Elias or something. E uns disseram que tu és um profeta, e outros disseram que tu és um dos antigos profetas ressuscitado. E tu és Moisés, ou Elias, ou alguém. He said, I asked you, what do you think? Ele disse, eu te pergunto, o que tu pensas? And Peter said, thou art the Christ, the Son of the living God. E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. He said, blessed art thou, the son of Jonas, Simon, the son of Jonas, for flesh and blood never revealed this to you. Ele disse, bem-aventurado és tu, filho de Jonas, Simão, filho de Jonas, porque nunca te revelaram isto a carne e o sangue. You never learned it from a book, or from a creed, or from a catechism. Nunca aprendestes de um livro, ou de um credo, ou de um catecismo. My Father, which is in heaven, has revealed this to you. Tu, meu Pai, que está nos céus, te revelou isto. There's a genuine believer, spiritual revelation of the Word. See? Aí está um crente genuíno, revelação espiritual da palavra. Vê? And up, thou art Simon,
And upon this rock of your revelation of who I am, I'll build my church. And the gates of hell cannot prevail against it. See? Tu és Simão, e sobre esta pedra, da tua revelação de quem eu sou, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Vê? No wonder Simon said, to whom would we go? Não é de admirar que Simão disse, para quem iríamos nós? Jesus turned and said, do you wish to go also? Jesus virou e disse, quereis vós ir também? And they said, Lord, where would we go to? For thou alone has the words of life. You're the only one. E eles disseram, Senhor, para quem iríamos, para onde iríamos nós? Pois somente tu tens as palavras da vida. Tu és o único. For not only did he have the words of life, he was the word of life. See? Pois não somente tinha ele as palavras da vida, ele era a palavra da vida. Veja. He was the word of life. And Simon thoroughly recognized this. Ele era a palavra da vida. E Simão completamente reconhecia isto. And when he recognized it, that was what that kept his hope, because it was revealed to him that he was that living word. E quando ele reconheceu, isto foi o que manteve a sua fortificação, porque lhe fora revelado que ele era essa palavra viva. Now that's a genuine believer. When the Holy Spirit, not some persuaded but some other person, not by some other thing. Agora, esse é um crente genuíno, quando o Espírito Santo, não alguém persuadido por alguma outra pessoa, não por alguma outra coisa. But when the Holy Spirit has revealed to you the Word itself, and you see the Word made plain, vindicated. Mas quando o Espírito Santo lhe tem revelado a própria palavra, e você vê a palavra com clareza, vindicada, then the Spirit of God come and get into that age for the Word for that age and make it manifested. Então o Espírito de Deus vem e entra nessa era, para a palavra para essa era, e a manifesta. How could a man keep from believing Luther if he didn't know that? Como poderia um homem ter se abstido de crer em Lutero se ele tivesse sabido disso? Luther was a reformer. Lutero foi um reformador. The man's spirit went forth there for reformation. O espírito do homem surgiu ali para a reforma. Wesley the same way, they had to believe it. Wesley da mesma maneira. Eles tiveram de crer nela. See, that was the message to the church age. Veja, essa foi a mensagem para a era da igreja. That was exactly what was happening. Era exatamente isso que havia de acontecer. That's what was to take place. You had to believe it. Era isso que havia de ocorrer. Você tinha de crer nela. And here we are down to the Laodicean age. E aqui estamos nós, até a era de Laodiceia. And we're taught in the Laodicean age that Christ was put out of his church. Amen. And was even knocking on the door trying to get back in. E fomos ensinados na era de Laodiceia que Cristo foi colocado para fora de sua igreja. E estava até mesmo batendo a porta, tentando tornar a entrar. So when we see that happening, we know what age we're living in. Então, quando nós vemos isso acontecendo, sabemos em que era estamos vivendo. And then we're at the closing of the history of the world. E então nós estamos no encerramento da história do mundo. The book is now being finished. O livro está agora sendo terminado. The last line will be wrote across it someday, and she'll be closed up. Then time shall be no more. A última linha será escrita no outro lado dele algum dia. E ela será concluída. Então o tempo não será mais. And there's a great drama being set. E há um grande drama se estabelecendo. And angels are standing over the skies watching. E anjos estão ali nos céus observando. You know what a drama is? Você sabe o que é um drama. The actors are ready. You can see them acting. Os atores estão prontos. Você pode vê-los atuando. You can see the evil one acting. Você pode ver o mal atuando. You can see the villain of the play.
how he's come on the scene with his cunningness to deceive. Você pode ver o vilão da peça, como que ele vem à cena com a sua astúcia para enganar. But you can also see the raptured church making herself ready. Mas você também pode ver a igreja a ser raptada aprontando-se. It's a great scene. É uma grande cena. You can see the presence of God vindicating and making the great drama that's foretold here in this Bible to act itself out. Você pode ver a presença de Deus vindicando e fazendo o grande drama que está predito aqui nesta Bíblia representar-se. What a time to live, the most glorious time. Que tempo para se viver, o tempo mais glorioso. The man of all ages has longed for this time. Os homens de todas as eras têm anelado por este tempo. The prophets of old longed to see this hour, but wasn't privileged. Os profetas de antigamente anelaram ver esta hora, porém não foram privilegiados. Now there was a believer because he seen it, he believed it. Agora, ali estava um crente, porque ele viu, ele creu. We're fully persuaded that thou art the Christ, the Messiah, the Word of God for this day, and we believe that. Nós estamos plenamente persuadidos de que tu és o Cristo, o Messias, a palavra de Deus para este dia, e nós cremos nisto. See? That was a real believer. Veja, esse era um verdadeiro crente. Let's just take up a few more believers right quick before we go to the next character. Simplesmente estudemos mais alguns crentes bem rapidamente antes de irmos para o personagem seguinte. Let's take the prophet Noah. Tomemos o profeta Noé. When he being maybe a farmer, or perhaps he was in them days, a farmer. Quando ele, sendo talvez um agricultor, talvez ele fosse naqueles dias um agricultor. But when the scoffers and religionists of that day, Porém, quando os escarnecedores e fanáticos daquele dia, the church had got to a low ebb, and God spoke to Noah and told Noah that he was to build an ark. a igreja tinha chegado a uma maré baixa, e Deus falou com Noé, e disse a Noé que era para ele construir uma arca. Noah never debated that with God. Noé nunca discutiu isto com Deus. Shine on me. Just let yourself loose. Close your eyes. Feel a sweet spirit. That's worship. The message is over. This is worship. Let the light from thy house shine on me. Oh, shine on me. Oh, Lord, shine on me. Oh, let the light from the lighthouse shine on. How many feels real good? Raise your hand. That sweet, humble spirit. That's it. To be